Você já se perguntou, no silêncio da sua alma, por que a jornada com Deus, que nos foi prometida como um caminho de paz, tantas vezes se revela como uma estrada íngreme, solitária e marcada por lágrimas? Você já clamou aos céus em meio a uma tempestade, com o coração partido, questionando se o amor de Deus e a presença da dor poderiam, de fato, coexistir na vida de um mesmo ser? Porque ao buscar a luz, tantas vezes nos encontramos imersos em uma escuridão que parece nos consumir? Esta não é uma dúvida que pertence apenas a você. É o eco de um lamento que atravessa gerações, sussurrado por profetas em cavernas, gritado por justos em meio ao sofrimento e chorado por santos de joelhos em seus quartos. A Bíblia não nos esconde esta verdade. Pelo contrário, ela a ilumina. O próprio Jesus, a encarnação do amor divino, nos fez uma advertência clara e inescapável: no mundo tereis aflições. Ele não disse talvez ou se vocês não tiverem fé suficiente. Ele afirmou, com a autoridade de quem conhece o fim desde o começo, que as aflições seriam uma certeza. Mas a promessa não terminou aí. Ele continuou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Aqui reside o mistério e a glória da nossa fé. Não somos chamados a uma vida isenta de batalhas, mas a uma vida de vitórias garantidas em meio a elas. Não nos é prometida a ausência de dor, mas a presença constante e soberana de um Deus que transforma cada ferida em um testemunho e cada lágrima em uma semente de glória eterna. Permaneça até o fim desta mensagem, pois o que você está enfrentando não é o fim da sua história, é o início da sua verdadeira formação. A caminhada do cristão é, em sua essência, uma escola para a eternidade. E nesta escola, as lições mais profundas são frequentemente aprendidas no vale da sombra da morte. Muitos creem, erroneamente, que o momento da conversão é como passar por um portal mágico que nos transporta para uma terra de perpétua calmaria e prosperidade. Eles imaginam que, ao entregar a vida a Cristo, as tempestades cessarão, os inimigos se calarão e as dificuldades desaparecerão como a névoa da manhã. Que engano perigoso! A verdade é que o chamado de Deus não é um convite para se retirar do campo de batalha, mas um alistamento para a linha de frente. É o início de um processo de lapidação divina, e nenhuma pedra preciosa é formada sem imensa pressão e calor. Cada dor que você sente, cada provação que o assola, tem um propósito divino. Não é castigo, não é abandono, não é um sinal de que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, é a prova irrefutável de que Ele está trabalhando em você. Deus não fere para destruir, Ele fere para curar. Ele não quebra para descartar, Ele quebra para refazer. Ele não nos leva ao deserto para nos abandonar à morte, mas para nos ensinar a depender exclusivamente do pão que desce do céu. Há um propósito por trás de cada lágrima, e o Pai está coletando cada uma delas em seu odre. Entenda isto de uma vez por todas. O sofrimento na vida de um filho de Deus não é acidental. Ele é pedagógico, é a ferramenta que o oleiro soberano usa para moldar o vaso de honra que ele planejou desde a fundação do mundo. Mesmo quando tudo parecer perdido, saiba que as mãos do Criador estão firmemente no controle. A primeira grande dor que inevitavelmente encontramos nesta jornada é a dor da separação. No instante em que Deus lança sobre você o seu chamado, Ele inicia um processo de distinção. Ele te separa. Separa de lugares que antes eram seu refúgio, mas que agora se tornaram um obstáculo ao seu propósito. Separa de pessoas que você amava, mas cuja companhia agora impede a sua consagração. Separa de hábitos que traziam conforto à sua carne, mas que acorrentavam o seu espírito. Separa de caminhos que pareciam lógicos e seguros aos olhos do mundo, mas que te desviavam do destino celestial que Ele traçou para você. É uma dor aguda, profunda. Perder o que nos era familiar, deixar para trás o que era seguro, cortar laços que formavam a nossa identidade,
Parece, a princípio, um ato de crueldade, mas não é. Essa separação é a mais pura expressão do cuidado protetor de Deus. É a maneira divina de proteger a unção que Ele derramou sobre a sua vida. É o muro de fogo que Ele ergue ao seu redor para que o inimigo não contamine o que foi santificado. Olhe para a história de Abraão. Ele vivia confortavelmente em Ur dos Caldeus, cercado por sua parentela, imerso em sua cultura. Então a voz de Deus ecoou em seu espírito com uma ordem radical: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão teve que abandonar tudo o que conhecia, tudo o que lhe dava segurança, para abraçar uma promessa invisível. Ele teve que trocar o certo pelo incerto, o tangível pelo sobrenatural. A jornada do pai da fé não começou com uma bênção, mas com uma perda. Todo chamado genuíno começa com um desapego. Deus precisa esvaziar as suas mãos do barro para poder preenchê-las com ouro. Ele precisa remover as suas muletas humanas para que você aprenda a caminhar sustentado unicamente pela força do seu braço. Essa dor da separação é o primeiro sinal de que você não pertence mais a este mundo. Você é um peregrino, um forasteiro, e o seu coração anseia por uma pátria celestial. Não amaldiçoe a dor da separação. Agradeça por ela. Ela é a prova de que você foi escolhido e marcado para um destino maior. Não saia desta mensagem, porque a compreensão desta primeira dor é a chave para suportar as que virão. Quando as portas se fecham, quando os amigos se afastam, quando o caminho familiar se torna estranho, não é rejeição, é redirecionamento divino. É Deus te dizendo: você é meu, eu tenho um plano melhor, confie em mim. É a cirurgia necessária para remover o que é temporal e abrir espaço para o que é eterno. É o corte do cordão umbilical que te prendia a um sistema que está fadado ao colapso, para que você possa respirar o ar puro da dependência divina. Abrace essa dor, pois ela é a sentinela do seu propósito. Após a dor da separação, surge uma outra, ainda mais sutil e, para muitos, mais avassaladora: a dor da solidão espiritual. Há momentos na caminhada em que, mesmo cercado por uma multidão, você se sente profundamente só. Pode estar no meio de uma congregação vibrante, entre irmãos que cantam os mesmos louvores, mas uma sensação de isolamento o envolve como um manto frio. É o deserto. O deserto não é um lugar geográfico, é um estado de alma. É o lugar para onde Deus nos leva, propositalmente, para silenciar todas as outras vozes, para que possamos finalmente aprender a discernir a sua. No deserto, os aplausos cessam. Os conselhos humanos se mostram vazios. As estratégias mundanas falham miseravelmente. É ali, na quietude assustadora da solidão, que o Pai nos desnuda de nossa autossuficiência e nos ensina a intimidade que só pode ser forjada na dependência total. Olhe para o nosso Mestre Jesus. No Getsêmani, o momento de maior agonia de sua alma, ele buscou a companhia de seus amigos mais próximos. E o que encontrou? Encontrou-os dormindo. Enquanto ele suava gotas de sangue, travando a maior batalha espiritual da história, seus discípulos, exaustos pela fraqueza da carne, não puderam vigiar com ele nem por uma hora. Naquele momento, Jesus experimentou a mais profunda solidão humana. Mas foi nessa solidão que ele se entregou completamente à vontade do Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A solidão de Jesus no Getsêmani não foi um sinal da ausência de Deus. Foi o prelúdio da sua maior demonstração de poder. A sua solidão espiritual também não é abandono. É preparação. É o treinamento intensivo para uma nova revelação. É Deus te dizendo: filho, pare de se apoiar em homens. Pare de buscar validação em fontes humanas. Eu sou a sua fonte. Eu sou a sua companhia. Eu sou tudo o que você precisa. O profeta Elias, após a sua grande vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto, sentindo-se o único remanescente fiel.
Ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Sentia-se exausto, perseguido e completamente só. Mas foi ali, na desolação do deserto, que Deus o sustentou com pão e água, e depois o encontrou não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Na solidão, Deus trata conosco de uma forma que Ele não pode fazer em meio ao barulho. Ele expõe as nossas motivações, cura as nossas feridas escondidas e nos revela a sua glória de uma maneira que nos transforma para sempre. Portanto, se você está atravessando um deserto espiritual, não se desespere. Não pense que Deus te esqueceu. Ele está mais perto do que nunca. Esse sentimento de isolamento é o convite divino para um nível mais profundo de comunhão. É o chamado para sair da superficialidade das relações humanas e mergulhar no oceano do amor divino. Mesmo quando tudo parecer perdido e a solidão gritar em seus ouvidos, lembre-se das palavras do Senhor. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Essa solidão é o palco onde a sua fé será provada e aprovada. É a sala de audiência privada com o Rei dos Reis. Há um propósito por trás de cada lágrima de solidão. Cada uma delas está regando o solo do seu coração, preparando-o para frutificar de uma maneira que você jamais imaginou. Permaneça até o fim, pois é no silêncio do deserto que a voz de Deus se torna um trovão dentro de nós, dando-nos direção, força e uma convicção inabalável. Não tema o silêncio. É nele que os maiores milagres são gerados. É o casulo necessário para a metamorfose que te transformará de uma criatura terrena em um embaixador do céu, capaz de voar acima das circunstâncias e ver a vida da perspectiva da eternidade. A solidão não é o fim, é a forja. Intimamente ligada à dor da solidão, emerge a terceira dor, uma das mais difíceis de suportar, a dor da incompreensão. Quando você começa a andar segundo a revelação que Deus depositou em seu coração, quando suas prioridades mudam, quando seus valores se alinham com a palavra e não mais com a cultura, prepare-se para ser mal interpretado. Aqueles que antes te aplaudiam, agora te questionarão. Amigos que caminhavam ao seu lado, agora se afastarão, confusos ou até mesmo ofendidos por sua nova postura. A sua família poderá te acusar de fanatismo. Seus colegas de trabalho zombarão de sua integridade. A incompreensão virá, muitas vezes, não de seus inimigos, mas daqueles a quem você mais ama. E isso dói. Dói profundamente. A verdade é que a luz sempre incomoda aqueles que amam as trevas. A sua obediência a Deus, por si só, se torna um confronto silencioso para aqueles que vivem em desobediência. Sua paz em meio à tempestade expõe o desespero deles. Sua generosidade expõe a avareza deles. Sua santidade expõe a impureza deles. Você não precisa dizer uma palavra. A sua vida se torna a mensagem e nem todos estão prontos para ouvi-la. Pense na história de José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, visões de um futuro de liderança e autoridade. Impulsionado pela pureza e talvez pela ingenuidade de sua juventude, ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos. E qual foi a reação deles? Eles o odiaram ainda mais. A revelação que Deus lhe deu se tornou o motivo de sua rejeição. Eles não viram a promessa, viram a arrogância. Não viram o propósito divino, viram a soberba de um irmão mais novo. Eles o venderam como escravo, pensando que poderiam matar os sonhos de Deus. A incompreensão que José sofreu foi brutal, vinda de sua própria carne e sangue. Ele foi jogado em uma cisterna, vendido, levado para uma terra estranha, falsamente acusado e aprisionado. Aos olhos humanos, sua vida era um fracasso retumbante. Mas aos olhos de Deus, cada etapa daquela jornada dolorosa e incompreendida era um degrau necessário para o palácio. Ser mal interpretado faz parte da vocação daqueles que ouvem a voz do céu. Moisés, o libertador de Israel, foi constantemente criticado, desafiado e questionado pelo mesmo povo que ele tirou da escravidão. Eles se queixaram da falta de comida, da falta de água, do caminho difícil e chegaram a sentir saudades do Egito.
Eles não conseguiam compreender a visão de Moisés, a terra prometida que ele enxergava pela fé. Eles estavam presos ao presente, à dificuldade do deserto, e não conseguiam ver o futuro glorioso que Deus lhes preparara. E o que dizer do próprio Jesus? O Rei dos Reis, o Messias prometido, foi desprezado e rejeitado pelos seus. Os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo, o chamaram de blasfemo, de beberrão, de amigo de pecadores e de possuído por demônios. Sua própria família, em certo ponto, pensou que ele havia enlouquecido. Aquele que era a verdade encarnada foi acusado de ser um enganador. Se o nosso mestre perfeito e sem pecado foi tão terrivelmente mal compreendido, por que esperaríamos nós, seus servos, um tratamento diferente? A lição aqui é crucial. Você não precisa ser entendido, você precisa ser obediente. Sua responsabilidade não é gerenciar a opinião dos outros, mas guardar o seu coração e seguir a direção que Deus lhe deu, custe o que custar. A aprovação que importa não vem dos homens, mas do alto. Quando a dor da incompreensão bater à sua porta, não se defenda. Não tente provar o seu ponto, não gaste suas energias em debates infrutíferos. Recolha-se em oração e peça a Deus a graça para amar aqueles que te ferem e a força para continuar caminhando na direção que Ele apontou. Há um propósito por trás de cada lágrima de incompreensão. Deus está usando essa dor para te libertar da necessidade de aprovação humana, uma das maiores prisões que podem acorrentar um filho de Deus. Ele está te ensinando a viver para uma audiência de um. Permaneça firme, mesmo quando o mundo te chamar de louco. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Continue sonhando os sonhos de Deus, mesmo que ninguém mais os veja. Continue obedecendo à voz de Deus, mesmo que isso te custe relacionamentos. Porque no final, como aconteceu com José, Deus reverterá a situação. Ele transformará a sua vergonha em dupla honra. E aqueles que te desprezaram verão a mão poderosa de Deus sobre a sua vida e terão que reconhecer que o Senhor estava com você. Não saia desta mensagem. A sua vindicação não virá de seus próprios argumentos, mas da fidelidade de um Deus que nunca falha em honrar aqueles que o honram. E quando você pensa que já se acostumou com as dores da separação, da solidão e da incompreensão, Deus introduz uma nova ferramenta em seu processo de formação, a dor da poda. E esta é, talvez, a mais desconcertante de todas. Em João 15:2, Jesus nos revela um princípio fundamental do reino. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Preste muita atenção a esta verdade. A poda não é para os ramos infrutíferos. Para esses, a sentença é o corte. A poda é reservada exclusivamente para os ramos que já estão dando fruto. É um ato de cuidado do agricultor celestial, que vê o potencial para uma colheita ainda maior. Às vezes, a dor que sentimos não vem da falta de resultados, mas da remoção de algo que, aos nossos olhos, parecia bom, saudável e produtivo. Deus, em sua infinita sabedoria, corta não apenas o que é manifestamente ruim, o pecado, o mau hábito, a amizade tóxica. Ele também corta o que é bom, se esse bom estiver impedindo o excelente que ele planejou. Pode ser um ministério que está dando frutos, mas que está te distraindo do seu chamado principal. Pode ser um relacionamento que é bom, mas que não se alinha com o propósito eterno para a sua vida. Pode ser um projeto de sucesso, mas que está consumindo o tempo e a energia que deveriam ser dedicados àquilo que Deus realmente te pediu para fazer. A dor da poda é confusa porque, muitas vezes, não faz sentido lógico. Você está orando, jejuando, servindo e, de repente, Deus parece fechar uma porta que Ele mesmo abriu. Ele remove uma bênção que Ele mesmo te deu. É nesse momento que a nossa fé é testada em seu nível mais profundo. Somos forçados a confrontar a pergunta: amamos mais ao Deus da bênção ou a bênção de Deus? Buscamos a face do doador ou apenas as suas mãos cheias de presentes? O Pai não poda quem não dá fruto.
Portanto, se você está sentindo o fio afiado da tesoura do agricultor em sua vida, considere isso um elogio divino. É um sinal de que ele vê em você a capacidade de produzir muito mais. Ele está removendo o excesso de folhagem para que a seiva da sua vida possa se concentrar na produção de frutos mais robustos, mais doces e mais duradouros. É doloroso, sim, ver ramos sendo cortados, ver projetos sendo interrompidos, ver sonhos sendo adiados, machuca. Mas o agricultor experiente sabe que a poda, embora cause uma ferida temporária, é essencial para a saúde e a produtividade a longo prazo da videira. Deus está te preparando para uma nova estação. Ele está criando espaço para um crescimento que você nem sequer imaginou ser possível. Ele está removendo o que é bom para dar lugar ao que é glorioso. Mesmo quando tudo parecer perdido e a poda parecer uma punição, confie no coração do agricultor. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele ama o ramo mais do que o ramo ama a si mesmo. Ele tem uma visão panorâmica de todo o vinhedo, enquanto nós só conseguimos ver o nosso pequeno pedaço de terra. Submeta-se à tesoura dele, entregue-se ao seu cuidado soberano. Diga como Jó: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa atitude de rendição em meio à poda é um dos aromas mais doces que podem subir ao trono da graça. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada por um ramo podado. Cada corte está fortalecendo a sua estrutura, aprofundando a sua dependência da videira verdadeira e te capacitando para suportar o peso de uma colheita futura que será muito maior do que a atual. Não se rebele contra a poda. Não murmure contra a mão que a executa. Em vez disso, adore. Adore em meio à dor, em meio à confusão, em meio à perda. Pois essa adoração é a prova de que o seu coração está verdadeiramente ligado à videira e não aos frutos. Permaneça até o fim, pois após a estação da poda vem a estação da frutificação abundante, e você entenderá que cada corte foi uma carícia de amor do Pai, preparando-o para uma glória maior. A ferida da poda não é para te diminuir, mas para te multiplicar. É o segredo divino para uma vida que não apenas dá fruto, mas muito fruto para a glória do Pai. Depois da cirurgia da poda, Deus nos matricula em outra classe indispensável na escola da eternidade, a disciplina da espera. Esta é a quinta dor, a dor da espera, e talvez seja a mais longa e desafiadora de todas. Nenhum filho de Deus amadurece fora do tempo. A promessa que você recebeu dele é real, é fiel, é garantida. Mas entre o momento em que a promessa é semeada em seu coração e o momento em que ela se cumpre em sua vida, existe um intervalo. Um espaço de tempo que pode durar dias, meses, anos ou até mesmo décadas. E esse intervalo se chama espera. É no vale da espera que a nossa fé é esticada, purificada e fortalecida. É ali que aprendemos a perseverança. É ali que descobrimos se a nossa confiança está verdadeiramente em Deus ou apenas no cronograma que elaboramos para Ele. A espera dói. Dói porque vivemos em uma cultura de imediatismo que nos ensina que tudo deve ser rápido, fácil e instantâneo. Mas Deus opera em um fuso horário diferente, o fuso horário da eternidade. O tempo dele não é o nosso tempo. Seus caminhos não são os nossos caminhos. E é na sala de espera de Deus que ele nos alinha com o seu ritmo, nos ensinando a descansar em sua soberania, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Olhe para o grande rei Davi. Ele foi ungido rei por Samuel quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de seu pai. A promessa era clara, a unção era real. Mas o que aconteceu depois? Davi não foi imediatamente para o trono. Pelo contrário, ele voltou para o campo, para o anonimato, para a obscuridade. E o que se seguiu foram anos e anos de espera. Uma espera marcada por perseguições, perigos, traições e exílio. Ele foi caçado como um animal por Saul, o rei rejeitado. Teve que se esconder em cavernas, viver entre os inimigos, liderar um bando de homens endividados e descontentes.
Aos olhos do mundo, a promessa parecia uma piada cruel. Onde estava o trono? Onde estava o reino? A realidade de Davi era a poeira das cavernas e o medo constante da morte. Mas foi nesse longo e doloroso tempo de espera que o coração de Davi foi forjado. Foi ali que ele aprendeu a depender de Deus para o seu pão diário. Foi ali que ele compôs os salmos mais profundos, clamando ao Senhor de suas angústias e declarando sua confiança inabalável. Foi no deserto da espera que o coração de um pastor se transformou no coração de um rei, segundo o coração de Deus. Quando finalmente chegou o tempo de Deus e Davi assumiu o trono, ele não era mais um jovem impetuoso, mas um homem quebrantado, humilde e totalmente dependente do seu Senhor. A espera o preparou para o peso da coroa. A sua espera também está te preparando. Esse silêncio de Deus que tanto te angustia não é indiferença. Essa demora que te leva ao desespero não é esquecimento. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está orquestrando circunstâncias, movendo peças, alinhando pessoas. E mais importante, Ele está trabalhando em você. Ele está usando a espera para tratar o seu caráter, para curar a sua impaciência, para aumentar a sua fé a um nível que você nunca alcançaria se a resposta viesse imediatamente. A Bíblia está repleta de heróis da fé que foram mestres na arte de esperar. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo filho da promessa. José esperou 13 anos entre a cisterna e o palácio. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. O próprio Jesus esperou 30 anos no anonimato de Nazaré antes de iniciar seu ministério público. Se Deus fez os maiores homens e mulheres da história esperarem, por que seria diferente conosco? A espera não é um obstáculo ao seu propósito. A espera é parte do seu propósito. É o solo onde a semente da promessa germina em segredo, desenvolvendo raízes profundas para que, quando a planta finalmente romper a superfície, ela seja forte o suficiente para suportar os ventos contrários e dar muito fruto. Não desista no meio do caminho. Não aborte a sua promessa por causa da impaciência. Não tente ajudar a Deus com seus próprios planos e atalhos, como fez Abraão com Hagar. Isso só gera Ismaéis, consequências dolorosas que nos assombrarão por anos. Em vez disso, aprenda a arte de esperar ativamente. Espere com oração. Espere com adoração. Espere servindo. Espere se aprofundando na palavra. Deixe que a espera te transforme. Há um propósito por trás de cada lágrima de impaciência. Deus está te ensinando o segredo do descanso, a beleza da confiança e o poder da perseverança. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Permaneça até o fim, pois o tempo de Deus é perfeito. E quando a sua promessa se cumprir, no momento exato determinado por Ele, você olhará para trás e verá que nenhum dia de espera foi em vão. Cada momento de angústia foi um tijolo na construção do seu destino, e a alegria da colheita fará com que a dor da longa semeadura seja esquecida. Chegamos agora a um ponto crucial em nossa jornada, um lugar de decisão que define tudo. Após sermos moldados pelas dores da separação, da solidão, da incompreensão, da poda e da espera, Deus nos conduz ao altar. E ali, Ele nos apresenta a sexta dor, a mais silenciosa, a mais constante e talvez a mais gloriosa de todas, a dor da renúncia. Ser um filho de Deus, em sua essência mais pura, é abrir mão do direito de governar a própria vida. É descer do trono do nosso próprio coração e convidar Jesus a ocupá-lo, não como um convidado de honra, mas como Rei e Senhor absoluto. É a troca diária, e por vezes a cada minuto, das nossas vontades pela vontade soberana do Pai. É o eco contínuo da oração de Cristo no Getsêmani em nossa própria alma. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esta é a dor do eu sendo crucificado. É o sacrifício vivo que somos chamados a apresentar em Romanos 12:1. É o negar-se a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e seguir o Mestre, como ele nos ordenou em Lucas 9:23.
A renúncia não é um evento único, é um estilo de vida. É a dor de dizer não aos desejos da nossa carne, às ambições do nosso ego, às exigências da nossa alma ferida, para dizer sim à voz suave e firme do Espírito Santo. Dói renunciar a um prazer imediato por uma recompensa eterna. Dói perdoar quando a nossa carne clama por vingança. Dói amar o inimigo que nos calunia. Dói dar quando o nosso instinto é reter. Dói escolher o último lugar quando o mundo nos ensina a lutar pelo primeiro. Dói escolher o caminho estreito do altar em vez do caminho largo do aplauso humano. É uma dor silenciosa, travada no campo de batalha do nosso coração e da nossa mente, longe dos olhos do público. Ninguém vê as lutas internas, as vontades que você subjuga, os pensamentos que você leva cativos à obediência de Cristo. Mas o céu vê, o céu aplaude. E o Pai se agrada, porque cada ato de renúncia é uma semente de eternidade plantada em solo sagrado. Cada vez que você crucifica o seu ego, você está permitindo que a vida de Cristo flua mais abundantemente através de você. Esta é a dor que mais glorifica a Deus, porque ela demonstra de forma inequívoca quem governa a sua vida. Ela prova que o seu amor por Ele é maior do que o seu amor por si mesmo. Foi essa a vida que Jesus viveu. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. A vida de Cristo foi uma vida de contínua renúncia, culminando no sacrifício supremo no Calvário. E Ele nos chama para seguir os seus passos. Não saia desta mensagem. Este é o clímax da nossa rendição. Aqui, em meio à dor da renúncia, chegamos ao ponto de virada. É aqui que o desespero começa a se transformar em uma confiança inabalável. Porque, paradoxalmente, é quando renunciamos a tudo que ganhamos tudo. É quando perdemos a nossa vida por amor a Ele que a encontramos de verdade. Mas essa renúncia não acontece sem luta. E isso nos leva diretamente à sétima e última dor. A dor da batalha invisível. No momento em que você decide viver uma vida de total renúncia e consagração a Deus, prepare-se, pois todo o inferno se levantará contra você. O inimigo das nossas almas não se preocupa com cristãos nominais, mornos, que frequentam a igreja aos domingos, mas vivem para si mesmos durante a semana. Ele os ignora. Mas quando um filho de Deus se levanta e diz: "A minha vida não me pertence mais, eu sou de Cristo", esse se torna um alvo prioritário. Todo filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, enfrentará ataques espirituais diretos. O inimigo tentará enfraquecer a sua fé com dúvidas, tentará confundir a sua mente com mentiras, tentará paralisar a sua alma com medo, ansiedade e depressão. Ele usará pessoas, circunstâncias, memórias do passado, tudo o que puder para te desestabilizar e te fazer recuar da sua decisão de viver para Deus. Ele sussurrará em seus ouvidos: "Você não vai conseguir. Deus não te ouve. Você é um fracassado. Seu pecado é grande demais. Não vale a pena." Essa batalha é real. É invisível aos olhos físicos, mas seus efeitos são sentidos na alma, na mente e até no corpo. É uma pressão, uma opressão, um peso que tenta nos esmagar. Mas escute com atenção. É justamente aqui, no meio da mais feroz batalha espiritual, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É aqui que aprendemos a vestir a armadura de Deus descrita em Efésios 6. É aqui que descobrimos que a nossa luta não é contra carne e sangue. E é aqui que experimentamos a verdade gloriosa de 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando o inferno se levanta com fúria, não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação de que você está no caminho certo. É a prova de que a sua vida está se tornando uma ameaça para o reino das trevas. É a reação desesperada de um inimigo já derrotado, que sabe que o céu
está prestes a agir poderosamente em seu favor e através de você. Essa dor, a dor da batalha, te treina para vencer em lugares onde outros desistiriam. Ela te ensina a manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela te força a viver de joelhos, em constante vigilância e oração. Ela te transforma de um simples crente em um guerreiro experiente. Mesmo quando tudo parecer perdido e as forças das trevas parecerem avassaladoras, lembre-se, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Nós não lutamos pela vitória. Nós lutamos a partir da vitória. A sua posição não é de defesa, mas de ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é parte da igreja de Cristo. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada em meio à batalha. Cada ataque que você suporta está forjando em você uma autoridade espiritual que você não poderia obter de outra forma. Deus está te ensinando a reinar em vida. Ele está te preparando para tomar territórios para o seu reino. Portanto, quando a batalha se intensificar, não recue. Firme os seus pés na rocha, levante o escudo da fé, empunhe a espada do Espírito e resista. Resista firme na fé, sabendo que o leão da tribo de Judá está lutando ao seu lado. A sua rendição no altar da renúncia liberou o poder do céu para lutar as suas batalhas. E agora, depois de termos percorrido este vale das 7 dores, depois de termos enfrentado a separação, a solidão, a incompreensão, a poda, a espera, a renúncia e a batalha invisível, você pode estar se perguntando: onde está a esperança? Onde está a luz no fim deste túnel de sofrimento? A resposta, meu amigo, minha amiga, não está na ausência de dor, mas na presença de um propósito soberano que governa cada detalhe dela. A esperança irrompe não quando a dor cessa, mas quando a nossa perspectiva sobre ela é transformada pela verdade da palavra de Deus. E não há verdade mais poderosa para revolucionar a nossa compreensão do sofrimento do que a promessa contida em Romanos 8:28. Grave esta passagem em seu coração, medite nela dia e noite, faça dela a âncora da sua alma. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas. A traição não é boa. A doença não é boa. A perda não é boa. A perseguição não é boa. Mas a promessa é que Deus, em sua soberania, poder e amor infinitos, tem a capacidade de pegar todas essas coisas, as boas, as más e as terríveis, e fazê-las cooperar, trabalhar juntas para um resultado final que é, inquestionavelmente, bom para nós. É a promessa da alquimia divina. Deus é o mestre químico que pode pegar os venenos mais letais da sua vida e, em seu laboratório celestial, transformá-los em um remédio que cura, fortalece e te impulsiona para o seu destino. Pense em um maestro regendo uma grande orquestra. Há instrumentos de corda que soam doces e melódicos. Há instrumentos de sopro que soam vibrantes e alegres. Mas também há os tambores que soam altos e violentos e os pratos que soam estridentes e chocantes. Isoladamente, o som de um tambor pode ser apenas um barulho perturbador. Mas sob a batuta do maestro, cada som, até o mais dissonante, coopera para criar uma sinfonia magnífica e comovente. Deus é o maestro da sua vida. As dores que você enfrentou são os instrumentos de percussão na sua orquestra. A separação, a solidão, a incompreensão, a poda, a espera, a renúncia, a batalha. Cada uma delas, isoladamente, pode parecer um ruído sem sentido, uma violência contra a sua alma. Mas nas mãos do Maestro, elas estão cooperando para produzir a sinfonia da sua vida. Uma melodia que glorificará o nome dele por toda a eternidade. Agora, olhe para trás, através da lente de Romanos 8:28. Aquela dor da separação que te arrancou do seu lugar de conforto. Ela cooperou para te lançar na jornada da fé, te ensinando a depender unicamente de Deus. Aquela solidão excruciante no deserto, ela cooperou para silenciar as vozes do mundo
e te ensinar a ouvir a voz do Pai. Aquela incompreensão que te feriu profundamente. Ela cooperou para te libertar da prisão da aprovação humana. Aquela poda que parecia tão ilógica. Ela cooperou para te preparar para uma frutificação maior. Aquela espera interminável que testou os limites da sua paciência, ela cooperou para forjar em você o caráter de Cristo. Aquela renúncia diária do seu eu, ela cooperou para que a vida de Cristo pudesse fluir através de você. E aquela batalha espiritual que te deixou exausto, ela cooperou para te transformar em um guerreiro vitorioso. Percebe? Nenhuma dor foi em vão. Cada uma delas era um ingrediente necessário na receita divina para o seu bem. O bem de que fala Romanos 8:28 não é necessariamente o nosso conforto, a nossa felicidade terrena ou a realização de todos os nossos sonhos pessoais. O bem supremo, como o contexto do capítulo nos mostra, é sermos conformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8:29. Este é o objetivo final de Deus para você, que ao olhar para a sua vida, as pessoas vejam um reflexo cada vez mais nítido de Jesus. E as dores são as ferramentas mais eficazes que Ele usa para esculpir essa imagem em nós. Mesmo quando tudo parecer perdido, a promessa permanece, todas as coisas cooperam. O inimigo pode ter planejado o mal contra você, como os irmãos de José planejaram. As pessoas podem ter te abandonado. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas acima de tudo isso, há um Deus no trono que está pegando o mal que o inimigo intentou e o transformando em bênção. José pôde dizer a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Chegará o dia em que você também poderá olhar para as suas piores dores e dizer: o inimigo intentou me destruir com isso, mas Deus usou isso para me promover, para me fortalecer, para me preparar. Essa é a confiança que começa a brotar do solo da rendição. Não é mais um otimismo vazio, mas uma fé robusta, ancorada na soberania de um Deus que não perde o controle, que não é pego de surpresa e que está tecendo cada fio, escuro e claro, da sua vida em uma tapeçaria de glória. Há um propósito por trás de cada lágrima, e esse propósito é o seu bem, a sua conformação à imagem de Cristo. Não saia desta mensagem. Agarre-se a Romanos 8:28 como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. É mais do que uma promessa. É uma declaração da natureza de Deus. É a garantia de que, para aqueles que o amam, não existe tragédia final, não existe dor desperdiçada, não existe caos sem propósito. Existe apenas a mão firme e amorosa do Pai, guiando todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem eterno. A convicção de que Deus está operando em todas as coisas para o nosso bem nos tira do pântano do desespero e nos coloca sobre a rocha da confiança. Mas a nossa jornada de fé não para por aí. A confiança, então, floresce em uma esperança inabalável, uma certeza que não se baseia no que vemos ou sentimos, mas nas promessas imutáveis de Deus. E duas dessas promessas brilham como faróis em meio a qualquer tempestade, garantindo-nos não apenas o propósito na dor, mas também a presença e a perseverança de Deus conosco até o fim. A primeira é a promessa da sua presença constante, magnificamente expressa em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe a linguagem. Deus não promete que não passaremos pelas águas turbulentas da aflição. Ele não promete que evitaremos os rios avassaladores da dificuldade. Ele não promete que seremos poupados de caminhar pelo fogo da provação. A promessa não é de isenção, mas de companhia. Eu serei contigo. Essa é a promessa mais poderosa de toda a Bíblia. A presença de Deus não nos impede de entrar na fornalha, mas nos encontra dentro dela. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por sua fidelidade a Deus, eles foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal.
O decreto do rei era absoluto. Aos olhos humanos, era o fim. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro do fogo, ele se espantou e disse: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 24, 25. Deus não os livrou da fornalha. Ele os livrou na fornalha. Ele caminhou com eles no meio do fogo. O fogo, que era tão quente que matou os soldados que os lançaram, não tinha poder nem para queimar um fio de cabelo de suas cabeças ou deixar cheiro de fumaça em suas roupas. Esta é a sua promessa. Quando você passar pelas águas da perda, ele será contigo, e elas não te afogarão no desespero. Quando você atravessar os rios da crise financeira ou do conflito relacional, eles não te submergirão. Quando você andar pelo fogo da doença, da calúnia ou da perseguição, você não será consumido. Por quê? Porque o quarto homem está na fornalha com você. A presença de Jesus Cristo ao seu lado neutraliza o poder destrutivo da provação. A dor ainda pode ser real, o calor ainda pode ser intenso, mas não te destruirá. Pelo contrário, a presença dele no fogo queimará apenas as cordas que te prendem, as cordas do medo, da dúvida, da autossuficiência, e te deixará livre para caminhar em um novo nível de comunhão com ele. Sua esperança não está no fim da tempestade, mas na certeza de que o mestre da tempestade está no barco com você. Mesmo quando ele parece estar dormindo, ele está lá, e no momento certo ele se levantará e dirá à tempestade em sua vida: acalma-te, emudece, e haverá grande bonança. A segunda promessa que solidifica a nossa esperança é a da perseverança divina em nossa santificação. Está em Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que certeza gloriosa! A sua salvação, a sua transformação, a sua jornada espiritual não depende da sua própria força, da sua própria capacidade de se segurar. Depende da fidelidade daquele que começou a obra. Foi ele quem te chamou, foi ele quem te justificou, e é ele quem te glorificará. A obra é dele do começo ao fim. As dores, as lutas, as quedas, os fracassos que você experimenta ao longo do caminho não têm o poder de anular o decreto de Deus para a sua vida. O oleiro não descarta o vaso só porque ele apresenta algumas rachaduras ou imperfeições durante o processo de moldagem. Ele continua trabalhando com paciência e amor até que o vaso se torne aquilo que ele planejou. Você pode se sentir fraco hoje, pode ter caído ontem, pode estar lutando com o mesmo pecado há anos, e o inimigo usa isso para te acusar e dizer que você nunca mudará. Mas Filipenses 1,6 é a resposta de Deus a essa mentira. Aquele que começou a boa obra em você, no dia em que você se rendeu a Cristo, não desistiu. Ele não está frustrado com a sua lentidão. Ele não está surpreso com as suas fraquezas. Ele continuará o seu trabalho. Ele continuará a te podar, a te purificar, a te ensinar, a te fortalecer. E ele garante que completará a obra. A sua santificação está garantida, não pela sua perfeição, mas pela perseverança do Deus perfeito. Essa promessa nos liberta de 2 extremos perigosos, o orgulho e o desespero. Não podemos nos orgulhar, porque sabemos que é Ele quem faz a obra. E não podemos nos desesperar, porque sabemos que Ele completará a obra. Isso nos dá a coragem para nos levantarmos após cada queda, para confessarmos os nossos pecados e para continuarmos caminhando, sabendo que a nossa fraqueza é o palco perfeito para a demonstração da sua força. Amanhã, após a tempestade, chegará. As muralhas que parecem intransponíveis cairão, e as cicatrizes que você carrega não serão marcas de vergonha, mas testemunhos poderosos do que Deus fez. Serão cicatrizes que contam histórias de batalhas vencidas, de fornalhas atravessadas, de um Deus que foi fiel em cada momento.
Mesmo quando tudo parecer perdido, agarre-se a estas duas âncoras: a presença dele contigo na dor e a promessa dele de completar a obra que começou. Há um propósito por trás de cada lágrima, e esse propósito é guardado pela presença e pela perseverança do Deus Todo-Poderoso. Permaneça até o fim, pois o seu processo não terminará em fracasso. Terminará na glória, no dia de Jesus Cristo, quando você o verá face a face e será finalmente como ele é. E assim, chegamos ao final desta jornada. Percorremos juntos o caminho das 7 dores espirituais. Vimos que a caminhada com Cristo não é uma fuga da realidade, mas uma imersão nela, com uma perspectiva e um poder que o mundo não conhece. Vimos que cada dor, da separação à batalha invisível, não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas a prova contundente de que Ele está intimamente envolvido em nosso processo de formação. Cada ferida foi uma ferramenta, cada lágrima foi uma semente, cada momento de desespero foi um convite para um nível mais profundo de confiança. E agora, o que resta? O que fazemos com esta verdade? A resposta é: vivemos nela. Saímos do vale da aflição, passamos pelo clímax da rendição no altar da renúncia, e agora entramos nas planícies ensolaradas da convicção e da esperança. Não uma esperança frágil, baseada em sentimentos ou circunstâncias, mas uma esperança robusta, forjada no fogo da provação e alicerçada nas promessas inabaláveis de Deus. A sua perspectiva sobre o sofrimento nunca mais pode ser a mesma. Quando a dor vier, e ela virá, você não mais a verá como um intruso indesejado, mas como um mensageiro enviado por Deus com um propósito específico. Você aprenderá a perguntar não. Por que eu, Senhor? Mas o que queres me ensinar com isso, Senhor? Você passará de vítima das circunstâncias a aluno na escola do Espírito. Em suas cicatrizes contarão uma nova história. Não serão mais memoriais de trauma, mas troféus de triunfo. Elas serão a prova, para você e para um mundo que observa, de que o nosso Deus é um Deus que restaura. Elas proclamarão sem palavras que você passou pelas águas e não se afogou, passou pelo fogo e não se queimou, porque o quarto homem estava com você. E você usará essa história para confortar outros, com o conforto que recebeu de Deus. A sua autoridade espiritual será diferente. Ela não virá de conhecimento teológico ou de talento natural, mas de uma intimidade com Deus, forjada nas trincheiras da vida real. Você falará com a convicção de quem não apenas leu sobre a fidelidade de Deus, mas a experimentou em primeira mão. As suas palavras terão peso, porque foram provadas no crisol do sofrimento. O que surge de dentro de você, após este processo, é um homem, uma mulher de Deus, mais forte, mais maduro, mais compassivo, mais humilde e, acima de tudo, mais parecido com Cristo. A fragilidade da casca exterior foi quebrada para que a glória do tesouro interior pudesse brilhar. E você compreenderá, em um nível que transcende o intelecto, a verdade de 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. A tribulação, por mais pesada que pareça agora, é leve e momentânea, quando comparada ao peso esmagador da glória eterna que ela está produzindo em nós. Portanto, se hoje você está chorando, se está cansado, se sente que Deus está em silêncio, se a noite escura da alma parece não ter fim, eu te exorto em nome de Jesus, não desista, permaneça firme. O que você sente não é a realidade final. A dor de hoje é o sinal da glória que está por vir. O processo é temporário, mas o propósito é eterno. As mãos do oleiro não falharão. A obra que ele começou, ele a completará. Ele não está te punindo. Ele está te preparando. Ele não está te destruindo. Ele está te construindo. Ele não está te esquecendo. Ele está te aperfeiçoando. Levante-se em fé. Erga a sua cabeça. As suas lágrimas foram vistas. O seu clamor foi ouvido. E a sua vitória está garantida. Viva não mais com medo da dor,
mas com a santa expectativa do que Deus fará através dela. Confie no processo, abrace o propósito e descanse na promessa, porque no final você olhará para trás, para toda a sua jornada, e com um coração transbordando de gratidão, você dirá: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E você entenderá, finalmente, que cada lágrima foi absolutamente necessária para te levar ao centro da vontade perfeita de Deus.